Vossa Excelência, presidente Eunício, primeiro, pela atitude que ele adotou como presidente do Congresso, de tão logo anunciado a ideia do decreto, ele baixar uma resolução suspendendo a tramitação de toda e qualquer proposta de emenda à Constituição tramitando na Casa. Merece registro nos anais a atitude de Vossa Excelência. Eu venho à tribuna, lamentavelmente com pouco tempo, por um tema tão denso como esse, porque talvez poucos senadores falaram tanto desse tema aqui quanto eu. Eu fui governador do Acre na época que o crime organizado estava instalado. E nós vencemos o crime organizado naquela época com a união das instituições, com a ajuda de todos. E unidos com a sociedade, conseguimos livrar o Acre do crime organizado. Essa onda de violência que envergonha o Brasil, que nos impõe a contagem dos mortos, ela tem 3 anos. Era grave, mas agora ficou insustentável. É só pegar os números, e eu conheço bem os números. De 2015, 2016 e 2017 houve uma explosão de violência no Brasil, fruto dessa crise institucional que nós estamos vivendo. Eu sempre procurei a mediação, o entendimento nessa casa, sempre. Era o que eu queria fazer agora. Mas como? Se nós também temos culpa. O Código Penal brasileiro é dos anos 40 e está dormindo nas gavetas da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Todos nós temos culpa quando o tema é esse. Mas hoje nós estamos aqui para debater uma medida do governo extrema, que nunca foi aplicada, usando a Constituição Federal, e que vem desamparada da própria Constituição Federal, como alguns colegas já falaram aqui. Agora foi esse Senado Federal que deu aval para instalar esse governo no Palácio do Planalto. E eu faço um apelo a esse mesmo Senado Federal, a mais antiga instituição da República, que ponha fim a essas atitudes que agravam a situação do Brasil e dos brasileiros. Parando aqui agora, eu vi colega dizer que nós não temos saída. Nós temos saída sim. Fazer parar as medidas que vêm fabricadas nos porões do Palácio do Planalto todos os dias. Essa última poderia nos juntar a todos. Quem aqui é contra a medida que combata a violência? Essa ação deveria nos unir a todos. O meu partido, o PT, quer construir medidas que possam, de fato, trazer a paz e a tranquilidade para a sociedade brasileira e punir o crime. Como fez o governador Tião Viana do Acre. Ele reuniu em outubro do ano passado 23 governadores, o ministro da Defesa, o ministro da Justiça, o ministro encarregado da institucionalidade no Palácio do Planalto. Ele reuniu e pediu, inclusive, a presença do presidente Temer, que não foi por uma questão de saúde. Foi feito um documento que é um plano de combate à violência no Brasil, lá no meu estado do senador Petecão. As medidas todas estão aqui, que criam força-tarefa, que fazem uso de uma nova legislação, que reúne os entes da federação, que faz com que haja proteção e combate ao tráfico de armas e de drogas na fronteira, que possa pensar que a responsabilidade dos 27 governadores e nossa são com os 208 milhões de brasileiros. Eu gosto muito do Rio de Janeiro. Todos nós gostamos daquela cidade maravilhosa. Temos respeito por aquele povo. Mas nós devemos obrigação e respeito com o povo que nós representamos, nossos estados. A medida é exclusivamente na área de segurança e para o Rio de Janeiro. E nós vamos seguir contando os mortos. Senadores e senadoras, nós seremos cobrados. Nós seremos cobrados, porque a medida adotada pelo governo federal extrema, ela só acolhe o problema ou tenta enfrentar os problemas do Rio de Janeiro. E a violência se espalhou nesse país. Sabe onde é que estão os líderes da facção Comando Vermelho e seu presidente? Estão nos presídios de Rondônia Federal, nos presídios do interior de São Paulo e do Nordeste. Não estão no Rio. E sabe o que é que o ministro da Defesa disse? Que agora a prisão é o escritório dos líderes das facções criminosas. Senhor presidente, é muito grave o que nós estamos vivendo. Ou unimos o Brasil para enfrentar a violência, ou seremos derrotados.
E eu queria só concluir, senhor presidente, encaminhando, pedindo a compreensão de Vossa Excelência pela gravidade do tema. Repetindo aqui, por isso que eu vou encaminhar contra. O PT vai encaminhar contra. Não é porque nós somos contra combater a violência. Não, eu vou encaminhar numa coerência com o comandante do Exército, com o general Braga Neto. O general Braga Neto deu uma palestra no Rio e disse que essa atitude não tem consequência perigosa. E vou ler para concluir aqui e encerro as palavras que eu ouvi como vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o comandante do Exército, general Vilas Boas, o ano passado, na última vez que veio ao Senado. Diz ele: eu periodicamente visitava a favela da Maré, acompanhava nosso pessoal. Numa das patrulhas de rua, fui ver de perto. E quando olhei, nossos soldados, atentos nas vielas, estavam lá apontando armas para as crianças. Palavra do general. Fiquei assustado com aquilo. Está concluído. A sociedade brasileira está doente. Encaminhava. São 2 linhas só. Aí disse ainda o general Vilas Boas: lá ficamos 14 meses. No dia em que saímos, uma semana depois, tudo havia voltado como era antes. Temos que realmente repensar esse modelo e o emprego da garantia da lei e da ordem. Essa medida mais extrema ainda, diz ele, porque ele é desgastante, perigoso e inócuo. Então, seguindo as orientações do comandante do Exército, nós encaminhamos o voto contra, porque o Exército e as Forças Armadas não foram ouvidos pelo Palácio do Planalto antes de adotar essas medidas. Votamos contra, senhor presidente. PT vota contra.